Pessoal, bom dia, a paz do Senhor, uma manhã abençoada para vocês de sexta-feira, mais um final de semana se iniciando e que essa palavra produza refrigério, renovo e fortalecimento para as nossas vidas. Às vezes nós questionamos ao Senhor e eu acho que uma pergunta que muito sobe ao nosso coração, vem à nossa mente, é o que eu posso fazer para poder alcançar o milagre? E essa pergunta, eu acho que ela vem, mas a gente tem que entender uma coisa. Existem dois caminhos, um caminho é muito errado e o outro caminho é um caminho certo, mas a gente tem que compreender esses caminhos, porque se não houver uma compreensão, a gente vai cair naquilo que é o legalismo, ou seja, o merecimento. Eu faço algo que me credencia ou que me torna merecedor da graça de Deus, e biblicamente isso é uma heresia. Ninguém é merecedor da graça, porque se o fosse, a graça não seria graça. Porque graça por si só já é favor imerecido. Então não tem como você merecer uma coisa que você recebe sem merecimento. Então seria contraditório por si só. E o legalismo é isso. O legalismo é dar merecimento a uma coisa que você não tem mérito nenhum. O legalismo é o caminho ruim, é o caminho difícil, é o caminho perigoso de qualquer busca que um cristão pode fazer. É quando nós fazemos e achamos que temos algum crédito com Deus. Não, eu tenho crédito, estou orando demais, eu estou buscando demais, eu estou certinho, né? Eu estou fazendo tudo certinho, estou fazendo nada de errado. Então isso tudo é muito bom, mas isso já é por si só o posicionamento do cristão. Nós não devemos fazer isso esperando receber alguma coisa. Isso por si só já é um posicionamento nosso. Uma vida em retidão, uma vida diante do Senhor. É um posicionamento básico para o cristão. Esse caminho é perigoso e é um caminho que o cristianismo moderno tem utilizado demais. É o caminho do merecimento. E aqui eu quero ter muito cuidado para falar, porque eu não quero, com o que eu vou falar, desmerecer no sentido de descredibilizar ou dar inutilidade a coisas que têm sim a sua utilidade. São coisas importantes, mas que devem ser feitas da maneira correta. São instrumentos para alcançar a graça de Deus, não por merecimento, mas para acessar a graça de Deus. A gente tem que saber usar, como a oração, o jejum, madrugada, campanhas, votos. Tudo é muito bom, isso tudo são... Aí é o outro caminho, né? O caminho errado é o legalismo, de fazer isso achando que vai merecer a bênção de Deus. E o caminho certo é realmente fazer isso para utilizar esses recursos como recursos para se alcançar a graça. Não para merecê-la, mas para alcançar. Como eu falei, a graça é o favor imerecido, então você vai receber ainda sem mérito, mas você vai possibilitar, porque na verdade esses recursos foi o Senhor quem disponibilizou para nós, de orar, de jejuar, de buscar. O que a gente não pode é acreditar que fazendo isso Deus tem uma dívida conosco, temos um crédito na praça do céu, né? Não existe isso. Paulo diz: sou devedor, eu sou devedor. Ele fala, não há gregos, não. Ele era devedor, ele sabia que ele tinha uma dívida impagável com o Senhor. E quando eu gosto muito de utilizar essa expressão servos, porque eu sou um servo do Senhor, porque hoje o cristianismo moderno ele bate muito na tecla dos filhos. Nós somos filhos de Deus, porque nós cremos a mensagem da cruz, cremos na palavra, nos convertemos ao cristianismo, a palavra, a salvação em Jesus. Então isso nos torna filhos, ok. Mas quando você traz demais essa conotação de filhos, e hoje se vê muito isso, é porque quer dizer o seguinte, você tem direito, tudo que é do pai é teu, tá tudo certo. Nunca se ressalta os deveres do filho, porque os filhos também têm deveres. E os pais estabelecem regras. Não adianta ser filho só para dizer que eu tenho direito, eu sou filho de Deus, né? Eu sou filho do Deus Todo-Poderoso, que é dono de todas as coisas, tem todo o poder. Então, quando a gente utiliza, eu gosto mais de utilizar essa expressão de servo, porque ela não priva o relacionamento com Deus de
do amor. Não, de forma alguma. Inclusive o servo, quando ele amava muito seu senhor, ele furava a sua orelha. Eu falei isso aqui esses dias, né? Lá em Deuteronômio, se eu não me engano, fala do servo, o escravo da orelha furada. Ele podia, depois de um certo tempo, viver em liberdade, mas ele escolhia, por amar o seu senhor, ele preferia continuar ali como servo. Ele furava a orelha. Nós somos assim, somos servos da orelha furada. Porque há uma relação de amor, porém é uma relação também de obediência, porque o servo é aquele que faz a vontade do seu senhor. Então, se submeter a isso, não é fácil a nossa jornada. Porque fazer a vontade do Senhor, por que é difícil? Porque a maior vontade que nós temos que rejeitar é a nossa própria vontade. E tem hora que dá vontade de fazer tudo errado. Tem hora que realmente dá vontade de trocar os pés pelas mãos. Né? De pegar e tomar a frente do Senhor e falar: Deus, não, Senhor, tá demorando, deixa eu fazer. Dá vontade. Vamos ser sinceros, na verdade, irmão. Quem nunca teve esse desejo? Então, ser servo é isso. Submeter. E é ter uma dívida impagável. Ele é Senhor porque o preço que ele pagou o tornou rei e Senhor sobre todas as coisas. O tornou Senhor sobre todas as coisas. Toda a autoridade me foi dada, disse o Senhor Jesus, nos céus e na terra. Então ele tem domínio sobre a luta que você está passando, sobre as situações, as circunstâncias, sobre aquilo que está acontecendo, o que está se levantando, quem está se levantando. O Senhor tem poder, o Senhor tem domínio para mudar as situações. Então, quando aí vamos lá, os dois caminhos, o caminho da legalidade, o merecimento da graça que não existe, e o caminho dos recursos da graça. Esse caminho é maravilhoso. Esse caminho é maravilhoso. Não tem uma outra forma de você se achegar ao Senhor, acessar a Deus, se não for por essa forma. Orando, jejuando, madrugando, não adianta. Não tem. Deus, eu costumo dizer que Deus tem infinitas formas de falar com o homem. Mas o homem só tem uma forma de falar com Deus: orando. Não tem como. Deus pode falar contigo através de um profeta, através de uma faixa, que um avião vai passar com uma faixa, através de uma propaganda, de um filme, de uma série. Deus pode falar contigo através de um passarinho que voa na hora ali e você entende que é uma revelação do Senhor, alguma coisa que acontece. Deus tem inúmeras formas impossíveis e inimagináveis formas de falar com o homem. E a nossa forma de falar com ele? Orando. Mas como que eu vou falar com Deus? Você não vai mandar o WhatsApp para o Senhor. Então a oração, ela é o recurso da graça, talvez um dos principais, se não o principal. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Muito, muito. Os efeitos que ela produz, né, que nem sempre, ou na verdade quase a maioria das vezes, não são imediatos, são efeitos grandiosos no mundo espiritual. Então, quando a gente começa a buscar o Senhor, tem gente que já entrou instruída, né? Eu, quando passo por provação, como eu cresci na igreja, então eu sempre entendia, né? Por exemplo, quando eu vivi um processo difícil, no início eu queria lutar com as minhas forças. Depois que eu entendi que era algo espiritual, eu falei: poxa, é espiritual, tem que usar armas espirituais. Aí eu fui orar, fui jejuar, fui madrugar. Mas tem gente que vive um momento de luta, de turbulência, de tribulação, e não tinha tido até aquele momento uma experiência com Deus. Não sabia de fato que era orar, jejuar, madrugar. E aí vem uma grande confusão, porque as pessoas confundem jejum, né? Jejum que eu vou comer só serenata de amor. Eu não vou comer Ferrero Rocher não, porque eu não vou comer Nutella, só vou comer só bombom da Arco, né? Marquinha mais forrequinha. Vou fazer um jejum, eu não vou beber Coca-Cola, mas eu vou beber Pepsi. Isso não é jejum. As pessoas começam a saber, aí vem toda aquela confusão. Então, quem não sabe, quem não está acostumado, quem não tem uma experiência real, passa por dificuldades. Eu lembro de um amigo meu que até partiu para o Senhor, creio eu, que faleceu jovem. E eu lembro que uma vez eu na casa dele, ele levantou de madrugada e falou: Alan, vamos orar, ora comigo. Não que eu sou, não sei nada, mas eu vendo ali a limitação dele e as dúvidas que ele tinha acerca da oração.
como começar a orar, coisas simples, que talvez para mim, para você que está ouvindo essa mensagem, você que já, sabe, tem uma experiência, já cresceu na presença do Senhor, já está há muito tempo, coisas, para a gente pode pensar assim, mas será que alguém tem essa dúvida? Tem sim. Como orar, né? Olha, eu falei para você, quando tu terminar de orar, você sempre termina de orar e você fala assim, em nome de Jesus, amém. Que a palavra diz o quê? O que o Senhor fala? Tudo que pedires ao Pai em meu nome, o Pai vos concederá. Então, sempre que a gente termina de orar, a gente fala em nome de Jesus. Senhor, primeiro você tem que entender, você está orando para Deus Pai. E aí você vai pedir em nome do Filho. Por isso que você vai falar, Senhor, abençoa, está falando com o Pai, na minha vida, abençoa minha família, em nome de Jesus, em nome do teu Filho Jesus, amém. O que pedires ao Pai em meu nome, o Pai vos concederá. E ele falou, rapaz, eu não sabia disso, eu pensava que eu estava orando para Jesus. Então, assim, são coisas, detalhes, né? A importância da oração, o jejum. Meu jejum é abstinência total de água, de comida, né? Alan, mas o jejum de Daniel, né? O jejum de Daniel que tem mais importante ali, eu sempre digo que é o jejum do leão, onde os leões não comeram Daniel, fizeram jejum. O resto ali foi voto, né? O resto ali foi um propósito que se deu, que aconteceu e foi experimentado ali Daniel, e ele, né, não comeu as iguarias do rei. Agora, irmãos, olha, a gente tem que entender que a nossa jornada na presença do Senhor é uma jornada de aperfeiçoamento. Então, né, o telefone está tocando, não se importa. Não se cobrem quanto ao desconhecimento. Que às vezes a gente se cobra demais, mas eu não sei orar direito, eu não sei jejuar direito, eu não sei mais. Será que Deus vai te ouvir, sim? O Senhor não está preocupado com a religiosidade ou com o teu conhecimento, teu nível de... Não, Ele está preocupado com a tua sinceridade. As pessoas que receberam os maiores milagres e as maiores bênçãos no ministério de Jesus foram aquelas que chegaram diante dele em sinceridade. Talvez não soubessem orar da maneira correta, talvez não soubessem se expressar da maneira correta, talvez não tivessem todo o conhecimento que os fariseus tinham, mas chegaram com um coração sincero, às vezes até sem fé, como aquele homem cujo seu filho estava endemoniado. E ele fala, Senhor, se tu podes, Jesus fala, se tu creres. Aí o Senhor Jesus fala, tudo é possível que crê. Aí ele fala, Senhor, me ajuda com a minha falta de fé. Ele não tinha fé, mas ele tinha sinceridade. Senhor, olha, tá difícil crer. Eu não estou conseguindo. Eu estou muito fraco. Mas me ajuda, Senhor, com a minha falta de fé. Esse é o primeiro ingrediente. A palavra fala que um coração quebrantado e contrito, Deus não desampara. Se você chegar com sinceridade, com o coração quebrantado, contrito, Deus vai te ouvir. Vai. Olha, é melhor um minuto de oração, um segundo também não, mas 1 minuto de oração do que nenhum minuto. É melhor ler um versículo da Bíblia por dia do que não ler nada. Vai. Se achegue ao Senhor. Se achegue, clame, dobra os teus joelhos. Alan, não consigo dobrar o joelho. Vai para dentro do banheiro do teu trabalho, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ali. Pede ao Senhor uma palavra quando terminar de orar. É o segredo meu, eu faço isso. Eu falo com Deus, eu quero ouvir Deus falar. Então eu vou lá e abro a Bíblia. Tiro todas as marcações, todos os marcadores de Bíblia e abro a palavra de Deus. Ele fala comigo. Deus quer falar contigo. O Senhor quer te instruir a ir por esse caminho, o caminho da graça, dos recursos da graça. Não pelo caminho do legalismo, do merecimento. É o caminho da graça, onde a tua vitória, ela não vai ser só uma expectativa e uma promessa. Ela vai se tornar uma realidade. Tá bom? Deus te abençoe, minha irmã, meu irmão, nessa manhã, nesse dia. A paz do Senhor Jesus.